pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo do canal. Seja bem-vinda aí, quem está acompanhando aqui, assistindo o vídeo pela primeira vez, inscreva-se no canal para receber as notificações. Bom, pessoal, aqui eu vou dar continuidade ao tema da missão de vida. E como eu tinha prometido para vocês, a gente vai conversar aqui sobre o Senhor da genitura, Senhor ou Senhora da genitura, tá? O que vem a ser, né? Quando eu fiz o vídeo do Almutem Figuris, eu falei que ele parecia com o Senhor da genitura, mas não era a mesma coisa. Na questão do cálculo e também na própria composição, né, do tema, que cada um representa aí dentro dessa associação com a missão de vida, tá? Agora a gente vai estudar aqui a técnica, né? Não tem dificuldade nenhuma pegando a tabela de dignidades que vocês já têm do vídeo anterior, mais algumas informações que eu vou passar para vocês agora, e só calcular mesmo, é só somar, subtrair pontuação de cada um dos planetas, a gente chega à identificação do planeta mais importante como Senhor da genitura, ok? Então, vamos lá a técnica. Bom, então nós partimos para a avaliação técnica aqui e a identificação do Senhor da genitura, tá? Então, antes da gente começar a pontuar os planetas, vamos ver aqui algumas observações que eu fiz, tá? Pra gente meditar um pouquinho, tá? Então, a primeira é sobre o que representa mesmo o Senhor da genitura. Então, a gente sabe que, tecnicamente, né, eu falei para vocês aqui na primeira parte do vídeo que ele é o planeta com mais dignidade no mapa. Agora, em outras palavras, a gente pode dizer que ele é a bússola da nossa alma, tá? É um tipo de talento que vai nos ajudar a realizar as nossas tarefas, a nossa missão, a gente pode dizer, né? Da melhor forma possível. E é uma virtude, ou mais de uma, né, que nós devemos aspirar, tá? Então, a gente tem uma ligação bem forte do Senhor da genitura com o Almutem Figuris, como vocês puderam perceber no vídeo anterior, né? Quem não assistiu, clica aqui e você vai ser direcionado lá para o vídeo do Almutem Figuris, tá? Então, eu listei 4 pontos aqui de meditação sobre esses temas, né, de missão de vida, o Senhor da genitura e do Almutem Figuris, para a gente refletir, tá? Vamos lá. O primeiro é que o Senhor da genitura, ele corresponde a um caminho mais árduo, né? Enquanto a gente diz assim que o Almutem Figuris, ele está relacionado com as nossas qualidades automáticas, né? Aquelas que a gente usa para responder aos estímulos externos e para chegar à nossa divindade, né? O Senhor da genitura, normalmente, ele é o objetivo final. Então, na relação entre os dois, o Almutem Figuris é o tipo de característica mais próxima, né? Que você tem, mais fácil de acessar, o seu lado mais divino. E o Senhor da genitura é a tua autoconsciência mesmo, é como se você estivesse acessando o seu Deus interno, né? Aquilo que realmente é a missão de vida de cada um, né? Ele está relacionado com uma escolha consciente. Então, a gente diz que responder e operar com o Senhor da genitura é, na verdade, sempre uma escolha deliberada, adulta, às vezes difícil e dura, porque ela raramente é espontânea. Então, é diferente do Almutem Figuris, porque o Almutem Figuris, ele é automático, né? Ele é o que nós temos de essência mais fácil de acessar. O Senhor da genitura poderia estar relacionado com o karma, né? A gente não usa o termo karma na astrologia tradicional ocidental porque ela não tem esses conceitos da cultura hindu, tá? Mas, em teor, ele tem uma proximidade muito grande com o que o karma representa. O karma representa as nossas lições mais difíceis para superar, né? Nosso aprendizado mais difícil. E o Senhor da genitura também corresponde a isso, né? São as escolhas mais conscientes que nós devemos fazer sobre os caminhos mais dolorosos da vida, tá bom? O terceiro ponto, né? Ele é associado ao nosso rei interno, ou Deus interno, né? A nossa divindade interior. E o astrólogo John Frawley diz assim, que esse Deus, ele não sobe ao trono por si próprio, ele não sobe sozinho ao trono. A gente deve coroá-lo e dar a ele o poder de governar como um ato de vontade consciente. Existe um estudo da linha mais oriental dos Vedas que está relacionado às Skandas e às Nidanas, né? Então, as Skandas, elas correspondem aos comportamentos que são mais positivos e construtivos, aquilo que a gente já desenvolveu em experiências anteriores na visão hindu,
que a gente já desenvolveu positivamente em momentos anteriores. E as nidanas, elas estão relacionadas ao lado mais negativo que a gente desenvolveu em vidas anteriores e que estaríamos neste momento trabalhando para superá-las, tá? Burilando o que elas representam. Então, nesse jogo do Almutem Figuris e o Senhor da Genitura, a gente pode pôr o Almutem Figuris, poderia associar, né? O Almutem Figuris às escandas, porque é o nosso lado mais fácil, aquilo que é mais tranquilo realizar, né? E o Senhor da Genitura, as nossas nidanas, aquilo que a gente precisa aprender a superar, a trabalhar de forma consciente, tá bom? Bom, e o quarto ponto é a própria relação com o Almutem Figuris. Então, como a gente está falando da identificação de um planeta no mapa, ele é um significador, tanto o Almutem Figuris como o Senhor da Genitura, eles são planetas significadores de determinadas questões, né? Então, a relação entre esses dois planetas no mapa vai nos dizer individualmente, né? Se a nossa tarefa de autossuperação, se a nossa autoconsciência ela é mais fácil ou mais difícil de acessar. Se a gente atinge esse ponto de uma maneira mais profunda ou menos profunda, mais tranquila ou menos tranquila. Pode acontecer do planeta que é o Almutem Figuris ser também o Senhor da Genitura. Então, a gente vai pensar nisso aqui adiante, tá bom? Bom, vamos agora então ver a questão toda técnica, tá? Para a gente trabalhar com o Almutem Figuris, a gente tem 2 etapas somente. São um pouquinho longas, mas são somente 2 e um pouco trabalhosas, tá? São bem simples de fazer. A primeira é a gente identificar as dignidades essenciais, tá? Então, a gente já viu no vídeo do Almutem Figuris que a gente tem 5 dignidades essenciais e 2 debilidades. Então, a principal dignidade é o domicílio. Então, se um planeta no mapa estiver posicionado no domicílio dele, ele vai receber 5 pontos. Se ele estiver posicionado na exaltação, ele ganha 4. Se ele estiver posicionado na triplicidade, ele ganha 3. No termo, 2. Na face 1, mas se ele estiver posicionado no exílio, no detrimento dele, ele perde 5 pontos, ou na queda ele perde 4, ou não ganha e nem perde nenhum, se ele não tiver nenhuma dignidade, nenhuma debilidade, tá? Se estiver peregrino, a gente diz, né? E a tabela é essa tabela aqui, ela não altera em nada, então é a mesma, só copiei e colei aqui. O segundo ponto, ele tem relação com identificar as dignidades acidentais, tá? Então, a gente vai pontuar também os planetas de acordo com as posições dele. Qual é a diferença entre as dignidades essenciais e as acidentais? As essenciais, elas estão relacionadas ao planeta pela posição dele no zodíaco. A gente diz que é a força ou a fraqueza própria dele, que está relacionado com o signo no qual ele está posicionado, com o grau em um determinado signo. E as acidentais têm a ver com situações específicas, né? Que não estão ligadas aos signos do zodíaco. Estão ligadas à posição dele por casa, a condição do movimento dele está direto ou retrógrado, se ele está próximo do Sol ou distante do Sol, se ele está se movimentando mais rápido ou mais lento. A gente vai passar uma a uma das dignidades acidentais no exemplo que a gente vai fazer. Mas eu também estou colocando aqui a tabela com a pontuação de cada uma delas, tá? Olha, é exatamente essa tabela. Então, vocês podem observar que a gente tem várias dignidades, cada uma delas atribuída a um certo valor de ponto. A mais importante aqui, ó, que vale 6 pontos, é a conjunção com a estrela Regulus, tá? E temos também várias debilidades com as determinadas pontuações. Então, o máximo que um planeta pode perder é 5 pontos, que tem a ver aqui com vários momentos, aqui com várias condições dele, ok? Então, eu não vou passar agora aqui uma a uma para o vídeo não ficar muito longo e repetitivo. A gente já vai direto para o exemplo, porque aí no exemplo nós vamos ver uma por uma, ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou usar o mesmo gráfico que nós usamos no exercício do Almutem Figuris, é exatamente o mesmo. E então, primeiro eu vou pontuar as dignidades acidentais, que são mais longas, né? E são novidades aqui para vocês, para alguns de vocês. Depois a gente vai para as dignidades essenciais. Então, todas aquelas condições que estavam naquela tabela anterior, elas estão aqui, ok? Com os determinados pontos respectivos a cada uma delas. E aí eu coloquei todos os planetas, todos os astros aqui, na verdade, né? Os tradicionais, Urano, Netuno e Plutão não entram, ok?
e aqui as debilidades. Então, a gente vai pegar cada um dos planetas, olhar aqui no mapa e ver se ele atende a uma dignidade ou a uma debilidade, ou se não atende nenhuma das duas, tá bom? Então, a primeira dignidade, ela diz respeito ao planeta estar posicionado na casa 1 ou na casa 10. Nesse caso, ele ganha 5 pontos, né? Ou se ele estiver posicionado na casa 12, ele perde 5 pontos. Então, vamos observar a Lua. A Lua, nesse mapa, ela está posicionada aqui na 11. Então, ela não vai ganhar 5 pontos da casa 1 da casa 10, mas também ela não perde 5 porque não está na 12. Então, ela fica zerada, tá? Depois, a gente pode observar o Sol. O Sol está posicionado aqui, ó, na casa 10. Então, ele recebe 5 pontos. O Mercúrio aqui no mapa, ó, está aqui, ó, na casa 10. Então, ele também ganha 5 pontos. A Vênus aqui, ó, também está aqui na casa 10, ok? Então, ela também ganha 5 pontos. O Marte, ó, tá aqui na 8. Então, ele não ganha 5 pontos por estar na 10, mas ele também não perde 5 porque ele não está na 12. O Júpiter tá aqui, ó, bem entre a casa 8 e a casa 9. Nesse mapa aqui, eu usei o sistema de divisão de casas alcabíticos, mas se eu calcular pelo Plácido, topocêntrico, Koch, qualquer outro, o Júpiter já cai aqui, ó, no comecinho da 9, tá? Então, a gente pode considerar ele como casa 9 já, tá? Mas, de qualquer forma, ele nem ganha 5, nem perde 5, né? E o Saturno, né? O Saturno, ele está posicionado aqui. Aqui é a primeira casa do mapa. Então, aqui diz que se ele estiver na 1 ou na 10, ele ganha 5. Então, o Saturno ganha 5, tá? Aqui. Agora, a próxima dignidade é se o planeta estiver na casa 4, 7 ou 11, ele vai ganhar 4 pontos. Mas se ele estiver na casa 8 ou na 6, ele perde 4 pontos. Então, vamos observar, ó, a Lua está posicionada aqui, ó, na 11, bem aqui, então a Lua ganha 4 pontos. O Sol, o Mercúrio e a Vênus, a gente já viu que eles estão na 10, então eles não vão ganhar nada aqui. O Marte, né, ó, o Marte está posicionado na 8ª casa, então ele perde 4 pontos, ó, é uma condição de debilidade para o Marte. O Júpiter está aqui entre a 8 e a 9, né? Já pode considerar como 9. Eu não tirei o ponto do Júpiter, não vai fazer muita diferença no final, mas se vocês quiserem tirar 4 pontos, pode tirar. Ele, no final das contas, ele não vai ser de jeito nenhum senhor da genitura, eu já fiz o cálculo final, tá? O Saturno está na primeira casa, então ele não ganha nem perde também. Agora, nas casas 2 e 5, ganharia 3 pontos. Mas aqui a gente já viu a posição de todos os planetas. Estão sempre aqui, ó, nessas casas. Então, nenhum vai ganhar nem vai perder nada aqui. Na casa 9, eu atribuí 2 pontos para o Júpiter, né? Exatamente por essa questão dele estar entre a 8 e a 9, né? Ok? Até a gente já viu no vídeo anterior do Almutem Figuris, quando um planeta estiver próximo à casa seguinte, ele já recebe os pontos da casa seguinte, né? A casa 3 também não tem nenhum planeta, ó. Aqui na 3 a gente tem o lote da substância e a estrela Regulus. Só que as estrelas fixas, elas só são ativadas no mapa se tiver um planeta em conjunção com ela. Como não tem nenhum planeta, não vai ganhar nada nem perder, né? Então, fica sem nenhuma pontuação aqui também para nenhum planeta. Agora, a gente vai verificar a condição do movimento direto, né? Se o planeta estiver no movimento direto, ele ganha 5 pontos. E se ele estiver no movimento retrógrado, ele perde 5 pontos. Nessa avaliação, a Lua e o Sol não entram, porque eles nunca estarão em movimento retrógrado, só a partir do Mercúrio até o Saturno. Então, começamos avaliando aqui o Mercúrio. O Mercúrio, ó, ele está no movimento retrógrado, já tem até essa primeira marca aqui, ó, o Rzinho. Então, ele vai perder 5 pontos. A Vênus, ó, a Vênus está no movimento direto, não tem nenhuma indicação de retrógrado, então ela ganha 5 pontos. O Marte, da mesma coisa, da mesma maneira, ganha 5 pontos. O Júpiter também, no movimento direto, ganha 5 pontos. E o Saturno, aqui não dá para ver, mas ele está no movimento direto também, ele vai ganhar 5 pontos, tá bom? Agora, o movimento rápido, aqui a gente já diz em relação à velocidade do planeta. Então, eu listei aqui a velocidade média de cada um dos astros. E essa tabela aqui, vocês conseguem achar facilmente no site Astrofox, que eu coloquei aí no link na descrição do vídeo, tá? Então, ele vai dar, ó, nessa coluna aqui,
a velocidade diária que o planeta estava nesse mapa, ok? Então, a gente tem a Lua, ó, como uma velocidade média de 13 graus e 11 minutos. Se no meu mapa ela estiver mais do que isso, ela vai ganhar 2 pontos. E se ela estiver com menos, se movimentando menos do que 13 graus, ela vai perder, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a Lua estava se movimentando em 14 graus, estava mais rápida do que a velocidade média. Então, ela ganha 2 pontos, tá? O Sol se movimenta 59 minutos diariamente. No meu mapa ele estava aqui, ó, em 1 grau, então também ganha pontos. O Mercúrio deve se movimentar 59 minutos também, mas no meu mapa ele estava se movimentando 29 minutos, estava bem lento. Então, perde 2 pontos, tá? A Vênus também se movimenta 59 minutos e no meu mapa ela estava se movimentando 1 grau e 14 minutos e 28 segundos, estava bem rápida, ganha 2 pontos também. O Marte deve se movimentar em média 31 minutos por dia e no meu mapa ele estava a 42 minutos e 28 segundos, também ganha 2 pontos. O Júpiter, 5 minutos por dia, no meu mapa ele estava a 12 minutos, então ele ganha 5 pontos. E o Saturno, que deve se movimentar em média 2 minutos, no meu mapa ele estava em 2 minutos e 28 segundos, então também ganha pontos, 2 pontos, tá? Agora a gente vai avaliar as condições do planeta em relação ao Sol, ok? Então, o Saturno, o Júpiter e o Marte, eles ganharão 2 pontos se eles estiverem orientais. O que é oriental? É se eles estiverem em grau do zodíaco antes do Sol. Então, se ele estiver em grau antes do Sol, ele está oriental, então ele vai ganhar 2 pontos. Mas se o Marte, o Júpiter e o Saturno estiverem depois do Sol, eles perdem 2 pontos, porque eles vão estar ocidentais, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. O Marte está em Capricórnio e o Sol está em Peixes. Então, o Marte está oriental, então ele vai ganhar 2 pontos. O Júpiter está em Aquário, né? E o Sol está em Peixes, então ele ganha 2 pontos também, né? E o Saturno? Ó, o Saturno já está em Gêmeos, porque por zodíaco, né? Por grau do zodíaco, os planetas se movimentam nesse sentido, né? Então, ó, o Saturno está em Gêmeos, ele perde 2 pontos porque ele está ocidental, ok? Aí, em relação ao Mercúrio e a Vênus, já é o contrário. Eles devem estar depois do Sol em grau do zodíaco, para eles ganharem 2 pontos. Se eles estiverem antes do Sol aqui, eles vão perder pontos, tá? Então, o Mercúrio, ele ganha 2 pontos porque ele está em 27 de Peixes e o Sol está em 16. Então, ele ganha 2. Só que a Vênus, ó, ela está em 8 graus e o Sol está em 16. Então, ela perde 2 pontos, tá? Porque aí ela está oriental. Bom, com relação à Lua agora, a gente diz que quando a Lua está crescendo em luz, ela ganha 2 pontos, mas se ela estiver decrescendo em luz, ela perde 2. Que significa isso? A Lua está crescendo em luz desde o momento da fase nova até chegar à fase cheia. Ela está subindo em luz. Só é fácil perceber porque a da fase nova ela passa para a crescente, que a gente vê ela pequenininha. Quando chega na cheia, ela está totalmente iluminada. E aí ela vai minguando, né? Ela vai diminuindo a luz dela, vai se tornando metade ali até ela desaparecer no céu, não é? Noturno, ok? Então, como a gente identifica isso daqui no céu, ó? A Lua, quando eu nasci, estava em Áries, 20 graus de Áries, e o Sol em 16. Então, a Lua se movimenta bem rápido, ela fica em torno de 1 dia e meio, mais ou menos, em cada signo. Isso significa que 1 dia e meio antes foi formada a Lua Nova, que é o momento de conjunção do Sol e da Lua. Tá? Então, aconteceu bem aqui, ó, onde está esse ponto aqui, Sun, né? A Sun é a Lua Nova que aconteceu antes do meu aniversário, é a Syzygy, né? Do meu nascimento, desculpa, é a Syzygy. Então, eu nasci numa fase em que a Lua estava crescendo em luz. Então, ela cresce até chegar aqui, ó, na oposição. Quando ela estiver oposta ao Sol, é a fase cheia. Daí, ela começa a decrescer, ok? Então, a Lua ganhou 2 pontos aqui. Agora, a gente vai avaliar a questão da combustão. Então, o que é a combustão? Se um planeta estiver até 8 graus de distância do Sol, antes ou depois, ele está combusto. Então, vamos avaliar aqui, olha, esses aqui estão bem distantes, ó, o Júpiter, o Marte, o Saturno, a Lua, eles estão bem distantes do Sol, então eles estão livres de combustão. Então, a gente já pode associar 5 pontos para cada um deles. Agora, a Vênus, ó.
A Vênus, ela está em 8 graus e 30 minutos e o Sol está em 16 graus e 53. Então, ela saiu há pouquíssimos minutos da faixa da combustão. Então, a Vênus ganha 5 pontos, ok? E o Mercúrio também, né? Ele está a mais de 8 graus de distância do Sol. Ele está em 27 e o Sol está em 16. Então, ele também ganha. Então, aqui todo mundo ganhou pontos porque está livre de combustão. Agora, a condição Casime, né? A condição Casime é quando tem uma conjunção no mesmo grau que o Sol, com uma distância só de 17 minutos. A gente não tem nenhum planeta nesse mapa que está Casime, né? Não tem nenhum planeta em conjunção no mesmo grau que o Sol. Então, ninguém vai pontuar aqui. Só que se o planeta estiver sob os raios do Sol, ele perde 4, ok? Então, o que é sob os raios do Sol? Se ele estiver até 17 graus de distância do Sol, tá? Então, a Vênus tá com distância de 8 graus e pouquinhos minutos. E o Mercúrio tá 11 graus de distância do Sol. Então, os dois vão perder 4 pontos porque eles estão sob os raios do Sol, tá bom? Bom, aí a gente vai avaliar aqui, ó, nenhum deles pontua mais, tá? Porque são condições bem específicas. Uma conjunção partiu com Júpiter ou Vênus. A conjunção partiu é uma conjunção no mesmo grau. Então, a gente não tem nenhum planeta em conjunção no mesmo grau que o Júpiter, nem no mesmo grau que a Vênus. A conjunção partiu com Saturno ou Marte, perde 5 pontos. Também a gente não tem nenhum planeta em conjunção no mesmo grau que o Marte, nem em conjunção com o Saturno. Conjunção partiu com o nó do norte, ganha 4 pontos. A gente tem o nó do norte em 13 de Capricórnio, nenhum planeta está aqui, então não vai ganhar nada, né? Ou com o nó do sul, perde 4 pontos, também não tem nenhum planeta aqui, então também não vai perder. Agora, o trígono partiu do Júpiter e a Vênus, tem que ser um trígono com o mesmo grau. Então, aqui, ó, o Júpiter em 2 graus, teria que ter um planeta aqui em Gêmeos em 2 graus de Gêmeos. Não tem, né? Então, não tem nenhum planeta em trígono com o Júpiter. Ou em Libra também, ó, não tem nenhum, né? Então, não ganha nenhum. E também, se ele estiver em represado, né? Se ele estiver represado entre o Saturno ou Marte, ele perderia também pontos. O que é represado? Vamos supor, aqui tem o Saturno, vamos supor que o Marte estivesse aqui e aí tivesse um planeta aqui no meio dos dois. Então, ele estaria represado, tá? Não é o caso deste mapa. O sextil também partiu com Júpiter ou Vênus, ganharia 3 pontos, mas a gente não tem um sextil aqui, ó. O Júpiter não forma nenhum sextil, tá? E nem a Vênus. A Vênus forma um sextil com o lote da fé, mas não é planeta e também não está partiu, então também não ganha nada. A quadratura ou a oposição partiu com o Saturno ou Marte, perde 4. Então, assim, a gente tem vários planetas aqui, ó, em quadratura com o Saturno, só que nenhuma é partiu, porque, ó, o Saturno está em 14 de Gêmeos. Então, ó, ele está em quadratura com a Vênus e está em quadratura com o Sol, mas nenhum em 14 graus. Então, também não perde. Conjunção com a Régulus ganharia 6 pontos. Não tem nenhum planetinha aqui ó, em conjunção com a Régulus. Ou conjunção com a Algol, que é uma estrela fixa, perderia 4 pontos. Também não tem nenhum planeta aqui em conjunção com a Algol, né? A partir daqui, é só somar e subtrair, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, a Lua, somando aqui tem 13 pontos. Só somar isso daqui tudo da Lua e subtrair. O Sol tem 7 pontos, o Mercúrio 1 ponto, a Vênus 11 pontos, o Marte tem 10, o Júpiter 16 e o Saturno 15. Então, agora a gente parte para a avaliação das dignidades essenciais. Então, essa aqui é bem mais simples, né? A gente pega todas as dignidades aqui, ó, de acordo com essa tabela. Então, o domicílio, a exaltação, a triplicidade, o termo e a face, e as debilidades do exílio e da queda, tá? Aqui cada um tem as suas pontuações, aqui ganha e aqui perde, né? Aí eu vou fazer da mesma maneira, vou olhar a Lua, né? A Lua tá posicionada em Áries, então ela tá no domicílio dela? Não, né? O domicílio da Lua é Câncer. Ela tá na exaltação dela? Também não, porque é Touro, né? A exaltação da Lua. Não é para adivinhar, é só olhar aqui, tá bom? Então, ó, o Áries não é a exaltação da Lua, porque ele é a exaltação do Sol, né? A Lua ó, tem exaltação aqui em Touro.
ok? A triplicidade, né? Então, a triplicidade é o elemento. Então, a Lua está posicionada em Áries, que é o elemento fogo. Então, a gente tem que olhar lá na tabelinha quais são os astros que regem o elemento fogo. Então, aqui, ó, o elemento fogo, ele é regido pelo Sol, pelo Júpiter e pelo Saturno. Então, a Lua também não ganha nada aqui. Ela também não está posicionada no termo dela. Ó, aqui no gráfico já dá para ver, ó, esse aqui é o termo do Marte e puxando aqui, ó, é a face da Vênus. Então, ela não ganha nada. O Sol, da mesma maneira, ó, o Sol está posicionado em Peixes, no signo de Peixes. Ele está no domicílio dele? Não, né? O domicílio dele é Leão. Está na exaltação dele? Também não, porque a exaltação dele é no signo de Áries. Ele está na triplicidade dele? Não, a gente acabou de ver que o Sol rege a triplicidade do elemento fogo e o Peixes é elemento água, então ele não ganha nada. O termo que ele está é o termo do Mercúrio e a face é a face do Júpiter, então o Sol também não pontua nada por dignidade, está com 0. E o Mercúrio? O Mercúrio está no domicílio dele? Não. Mas ele tá no exílio? Tá, né? Então, aqui, olha só, Peixes. Quem tem queda e quem tem detrimento ao exílio em Peixes é Mercúrio. Então, nesse caso aqui, o Mercúrio perde 5 pontos do exílio e mais 4 da queda, né? Ele vai perder todos esses pontos. O Mercúrio está posicionado numa triplicidade que ele rege? Não, ele está em Peixes. Peixes é elemento água. Então, a triplicidade do elemento água, olha só, é regida pela Vênus, pelo Marte, pela Lua. Então, ele não pontua por triplicidade. Está no termo dele? Não, aqui é o termo do Saturno e na face do Marte. Então, também ele não ganha nada. Então, o Mercúrio, ele ficou com uma pontuação negativa, né? Está bem fraco nesse mapa. A Vênus. Vênus, ó, ela está posicionada aqui no signo de Peixes. É o domicílio dela? Não é. É o exílio dela? Também não. É a exaltação da Vênus? É, então a Vênus se exalta em Peixes. Sem segredo aqui, tá? Não precisa decorar, gente, tá? É só vir aqui. A exaltação aqui no signo de Peixes, sempre vocês vão se alinhar aqui pela coluna dos signos. Então, ó, exaltação é exatamente essa coluna. Em Peixes, quem tem exaltação é a Vênus. Aí a Vênus ganha 4 pontos da exaltação. Ela está posicionada na triplicidade que ela rege? Sim, né? A gente viu que a Vênus rege, junto com a Lua e com Marte, a triplicidade do elemento água. Então, ela ganhou 3 pontos. Ela está no termo dela? Ela está, ó, aqui já dá para ver, ó, essa faixa toda aqui, ó, é termo da Vênus. Então, ela vai ganhar mais 2 pontos. E ela está na face dela? Não, aí a face aqui é a face do Saturno. Agora, nós vamos avaliar o Marte, né? O Marte está posicionado aqui, ó, no signo de Capricórnio. Ele rege o Capricórnio, é o domicílio dele? Não é, então ele não vai ganhar 5 pontos. É o exílio detrimento dele? Não é. Então, sem segredo também, pega aqui o Capricórnio, ó, o exílio é da Lua, né? Quem tem exílio aqui em Capricórnio é a Lua. E quem tem queda em Capricórnio é o Júpiter, ok? Então, o Marte não vai perder 5 pontos, nem vai perder 4 da queda. Só que o Marte tem exaltação em Capricórnio, ok? Ó, vejam aqui, a exaltação é do Marte. Ele está posicionado numa triplicidade que ele rege? Sim, tá? Porque a triplicidade do elemento terra, ó, ela é regida pela Vênus, pela Lua e pelo Marte, tá? Então, ele vai ganhar 3 pontos. Ele está posicionado no termo dele? Não, ó, tá vendo? Ó, ele tá aqui, ó, no termo da Vênus, mas ele tá na face dele, face do Marte. Então, ele vai ganhar 1 ponto aqui a mais, tá bom? Então, o Marte ficou aqui com 8 pontos. O Júpiter, que está aqui em 2 graus de aquário, ele está posicionado no domicílio dele? Não, né? O Júpiter tem domicílio em Sagitário e em Peixes. Ele está no exílio dele? Também não, porque os exílios, né, do Júpiter são Gêmeos, que é o oposto ao Sagitário, e o Virgem, que é o oposto a Peixes. Ele está na queda dele? Também não. A queda do Júpiter é no signo de Capricórnio, tá? O Júpiter está posicionado na triplicidade que ele rege. Então, aqui a gente está falando da triplicidade do elemento ar. Então, é só olhar aqui, ó, em Aquário, quem rege o elemento ar? O Saturno, o Mercúrio e o Júpiter. Então, ele ganha 3 pontos de triplicidade. Ele está no termo dele, né, posicionado? Não, ó, ele está no termo do Mercúrio, na face da Vênus. Então, o Júpiter só tem 3 pontos. E o Saturno? O Saturno está em Gêmeos. Está no domicílio dele? Não. Tá na exaltação dele? Também não. Saturno se exalta em Libra, né?
Mas ele também não está posicionado nem no exílio nem na queda. Ele tem o exílio dele tanto em Câncer como em Leão, então ele não perde 5 pontos. Agora, a queda dele é exatamente em Áries, então também não vai perder. Aqui ele está em Gêmeos, né? Ele rege a triplicidade do elemento ar, então volta aqui, ó, para vocês entenderem, tá? É simples, ok? Quem rege o elemento ar? Saturno, Mercúrio e Júpiter. Então, ele vai ganhar 3 pontos da triplicidade. Agora, em relação ao termo, ó, ele está no termo da Vênus e na face do Marte. Então, ele não ganha nada também fica com 3 pontos. Agora, o que a gente vai fazer? É somar com as dignidades ocidentais. Só isso, gente. A Lua não tem nada de dignidade essencial, mas tem 13 de acidental. O Sol não tem nada de essencial, mas tem 7 de acidental. O Mercúrio tem menos 9 de essencial e 1 de acidental, então ele ficou com menos 8, continua negativo. A Vênus tem 9 aqui, ó, de essencial e 11 de acidental, então ela tem 20. O Marte tem 8 de essencial e 10 de acidental, então ele tem 18 de ponto, né? O Júpiter tem 3 de essencial e tem 16 de acidental, então ele tem 19. O Saturno, 3 de essencial e 15 de acidental, então ele tem 18, ok? Então, quem tem mais ponto aqui é a Vênus. E esse, como é o mesmo gráfico que a gente fez lá no vídeo do Almutem Figures, a gente identificou que ele também era Vênus. Então, nesse mapa aqui, tanto o Almutem Figures como o Senhor da Genitura, Senhora da Genitura, né, é a Vênus. Bom, o que isso vai representar, né? A gente falou que o Almutem Figures representa o caminho mais fácil de acesso à divindade, as características comportamentais que a gente acessa automaticamente, mas que o Senhor da Genitura é o mais difícil. Então, a Vênus é o mais fácil e o mais difícil, né? Na verdade, não, né, gente? É assim, o que eu entendo, como eu interpreto, né, essa função dupla da Vênus, é que o caminho para acessar a autoconsciência é também o acesso à divindade, eu diria, né? Então, eu vejo ela como mais difícil, né? Porque não é tão fácil acessar as características da Vênus nesse mapa aqui, ok? Então, o caminho é árduo da mesma forma, eu vejo como ele duplamente árduo, né? Porque algumas pessoas podem ter um acesso mais fácil pelo Almuntem Figures, né? Respondem mais facilmente ao ambiente com aquelas características para poder acessar o Senhor da Genitura. Agora, nesse mapa, não. Ela é tanto mais difícil para acessar a divindade, né? Eu diria o teor mais simples da vida, como mais difícil também, tá? Então, o caminho aqui, ele é bastante árduo com relação a Vênus, ok? Mas como que a gente pode interpretar? Não é tão simples, porque a gente tem que olhar a característica dele dentro do mapa, do conjunto do mapa. Não é só saber o que a Vênus representa, o que o Marte, o Saturno, o Júpiter representa. Você vai precisar observar qual a casa do mapa que ele está, para ver se é uma casa produtiva ou não, quais são os temas daquela casa, principalmente os temas estão relacionados mesmo à área da vida onde a pessoa vai encontrar mais dificuldade para acessar a consciência dela e todas as condições restantes do mapa, tá? Então, algumas pistas aqui, como o Sol, né? Qual é a lição mais árdua? É se sentir bem-sucedido, se sentir reconhecido, é o que a pessoa está aprendendo a realizar. Se sentir saudável, aprender a brilhar, a se colocar no centro das coisas, né? Então, vocês vão observar essas características, esses verbos aqui dentro do mapa, porque em alguns momentos isso pode ser excessivo ou estar em falta no mapa, ou a pessoa exagera na dose, quer aparecer a todo custo, ou às vezes ela tem dificuldade em se sentir bem-sucedida mesmo, se sentir reconhecida, né, como se fosse um ponto de grande necessidade para ela, né? A Lua, né? A Lua tem relação propriamente com o sentir mesmo. Quem tem a Lua como Senhor da Genitura está aprendendo a expressar o afeto de maneira equilibrada e saudável, está aprendendo a equilibrar o humor, ok? O Mercúrio, essa pessoa está aprendendo a se expressar em termos de opiniões, de ideias, trabalhar a questão da argumentação equilibrada, saudável, está lidando com as características do pensamento e da racionalidade, com a parte intelectual. Então, quem tem o Mercúrio como Senhor da Genitura tem que trabalhar a mente racional, né? Tá aprendendo a
trazer elementos para a vida, né? Bem o lado racional mesmo. A Vênus, né? O senhor da genitura relacionado à senhora da genitura como Vênus, né? Está relacionada a aprender a amar, se sentir amada, expressar prazer, vivenciar o lado bom da vida, né? O prazer e a satisfação da vida. O Marte está relacionado com fazer mesmo, colocar a mão na massa, a tomar as iniciativas, a lutar. Às vezes isso é feito de maneira exagerada, né? Quando a pessoa busca muita autoafirmação, ou às vezes é de maneira precária. Então, ela precisa equilibrar o ato de fazer, ela precisa equilibrar a maneira como ela usa a força física de luta, de embate na vida. O Júpiter está relacionado com as questões do aprender, do acreditar, de autoconfiar, de ver o lado bom das coisas, de trabalhar o otimismo, de acreditar na vida e em si próprio, né? O Júpiter tem relação com saber aproveitar as oportunidades da vida, abrir caminhos, se tornar aberto para o mundo mesmo. E o Saturno, que traz uma missão muito forte de consciência sobre saber resistir nos momentos adequados, não ser excessivamente resistente, mas também aprender a se manter nas coisas, a resistir aos embates da vida, manter-se firme, saber planejar, construir, organizar, lidar com crescimento consistente, lidar com o tempo mesmo, né? Com as coisas que são construídas ao longo da vida, ok? É isso então, gente. Esta é a técnica para o cálculo do senhor da genitura. E eu espero ter, então, trazido aí mais uma informação útil para vocês trabalharem aí na profundidade dos temas espiritualistas dentro da visão clássica, né? Como eu falei para vocês, muita gente pensa que a astrologia clássica trata só de lidar com as coisas da vida material, mas não é bem assim, né? Então dá para avaliar bem profundamente aí as nossas lições maiores de vida, ok? Então é isso, deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. O próximo vídeo de tema, né, será sobre o benefício e malefício, né, como um planeta é mais ou menos benéfico dentro de um mapa, tá bom? Lógico, a gente vai intercalando, né, visão da semana, lá a reflexão semanal com um tema importante aqui sobre astrologia clássica, tá bom? Um beijão para vocês, até o próximo vídeo, até mais!